Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar todos os meus materiais de desenho para vocês. Vamos lá? Vou começar por algumas coisas que são indispensáveis para mim. Uma delas é a régua quadriculada. Quem já viu meus vídeos tutoriais ou vê eu desenhando no Stories do Instagram, vê como eu uso ela como esquadro. Essa régua aqui é impressionante, eu amo ela, eu uso ela todo dia. E aí no Brasil você acha ou em papelaria boa, ou também você pode encontrar como material para costura e modelagem para patchwork, também tem réguas assim. Lapiseiras que eu uso bastante para refinar os meus desenhos. Essa daqui é uma 07, essa daqui é uma 05, depende do detalhamento. Quando eu faço o desenho inteiro no grafite, aí eu uso mais essas coisas de ter diferença de espessura, porque vai fazer diferença no meu detalhamento. Lápis é o que eu mais uso para fazer o sketch do meu desenho. Esses daqui são lápis número 2, é aquele lápis bem baratinho, escolar. Eu não uso nenhum lápis caro, eu uso isso daqui mesmo. Esses daqui eu pago $1 e vem 10 lápis desse daqui, então é um lápis super baratinho mesmo. E pro lettering eu acho que funciona super legal, eu não preciso de outra coisa a não ser isso daqui mesmo. Isso daqui é um extensor de lápis. Quando o lápis fica muito pequeno, não dá pra gente pegar ele pra desenhar, ele foge da mão. Então você usa o extensor e você consegue usar o lápis até o finalzinho. Borracha é uma coisa essencial para se ter. Eu não gosto daquelas, sabe que esfarela? Parece um papel quando ela passa, eu não gosto daquelas. Eu gosto dessa daqui que ela é um plástico. Eu acho ela melhor, ela não tira tanta tinta do papel, não estraga, eu prefiro essas daqui. Uma coisa que eu uso muito são essas borrachas aqui, que vem nesse formatinho de caneta aqui, porque elas são super úteis para apagar detalhamento. Essa daqui é da Pentel e ela é mais grossa, e essa mais fininha aqui que eu uso é da Paper Mate. Compasso, sempre uso para fazer curva grande, para fazer um formato redondo que eu preciso. Esse pincel largão eu uso para tirar sujeira de borracha do lettering. Quando você está fazendo um lettering no lápis e você precisa tirar a sujeira de cima, tirar a sujeira da borracha, se você passar a mão você pode sujar o papel. Então com o pincel é bem mais simples, eu limpo o tempo inteiro com o pincel e assim eu não mancho meu desenho. E agora vamos começar com as canetas. Atualmente as canetas de nanquim que eu uso são essas daqui da Staedtler. Elas são canetas de desenho técnico com ponta de ferro e elas são recarregáveis. É só eu colocar tinta nesse cartuchinho aqui e faz uns 3 anos que eu uso esse nanquim aqui, ele é ótimo e pega em todos os materiais. Porém, essa caneta nanquim é caríssima e eu não aconselho quem está começando a usar ela. Quem está começando tem duas opções muito bacanas, eu usei por muitos anos essas duas marcas aqui. A primeira é essa daqui, a Unipin, ela tem diversas espessuras, então geralmente eu usava 0,5, 0,3, 0,2. São boas, são acessíveis, dá para trabalhar muito tempo com elas. Dessas marcas de caneta nanquim descartáveis, aqui eu prefiro essa daqui, que é a Pigma Micron da Sakura. Elas também são acessíveis, são ótimas e tem todas as espessuras. Então, para começar, qualquer uma dessas duas aqui tá ótimo. Caneta Posca, o que eu gosto da Posca é de desenhar em papel craft ou papel preto, porque ela aparece e funciona muito bem. E a caneta Posca, na verdade, é uma caneta de tinta acrílica, por isso que ela pega em vários materiais. E eu também tenho uma caneta que ela é uma alternativa à Posca, essa caneta aqui de tinta acrílica da Montana. Sharp metálica, eu particularmente não sou uma amante de caneta Sharp, tem muita gente que faz arte com caneta Sharp, mas eu não gosto muito da Sharp. O que eu gosto é dessa linha metálica, porque ela pega em material escuro e ela realmente tem uma cor muito brilhante. Eu tenho alguns lápis de cor aqui normal, em cor pastel, que é da marca da loja onde eu compro o material, que é a Blick Art Materials, e eu uso esses lápis aqui e esses metálicos da linha escolar da Faber-Castell para desenhar em papel preto. É bem legal, dá um efeito bacana, em papel craft também, então eu tenho mais para isso. E finalmente, para fazer brush lettering, eu tenho essas water brushes aqui da Pentel, que são as minhas favoritas. Eu tenho duas pequenas e duas da média. Eu tenho duas de cada porque essas daqui eu uso com água e aí eu consigo mexer com aquarela ou qualquer outro tipo de cor. Mas como a maioria das coisas eu faço em tinta preta, eu tenho duas que eu coloquei nanquim dentro. Muita gente me pergunta se estraga a caneta, mas não estraga, dá para lavar depois.
Só que se você for ficar alternando de cor, eu não aconselho por dentro, porque para lavar dá trabalho, na verdade demora um pouco para tirar o preto, mas dá para tirar sem problema. Eu também tenho essa brush pen da linha Koi da Sakura, que ela é ponta feltro. E as minhas queridinhas do momento estão sendo essas Crayolas aqui, que é uma linha escolar mesmo. Super baratinha aqui, mas tem um efeito lindo no papel e eu tô me divertindo com elas. Esses são todos os materiais de desenho que eu tenho por aqui e que eu utilizo. Eu já tenho vários vídeos que ensinam técnicas para usar esses materiais. Então se você ainda não assistiu, é só você acessar o meu site alinealbino.com, clica lá em YouTube e lá tem uma lista completa de todos os vídeos que tem aqui no canal, super fácil de você ver qual você ainda não assistiu e qual você quer assistir a seguir. Então por hoje é só, um beijão e até a próxima!